As profecias do Antigo Testamento não são apenas previsões sobre o futuro. Elas são mensagens misteriosas, guardadas por milênios, que transcendem o tempo e as culturas. São segredos que influenciam até mesmo o nosso presente, revelando verdades que continuam a ser relevantes. Elas não falam apenas sobre o passado distante, mas sobre os rumos do futuro, sobre o destino de uma nação e, de forma mais profunda, sobre o destino da humanidade. Essas profecias foram transmitidas por profetas escolhidos por Deus, homens que não apenas previam eventos, mas que falavam com autoridade divina sobre o que viria a acontecer. A beleza das profecias não está apenas no seu cumprimento, mas na profundidade das lições que elas nos oferecem. O que elas significam, então? Como podemos compreender essas mensagens que foram deixadas para nós? O Antigo Testamento é um vasto campo de revelações e sabedoria, onde as palavras dos profetas ecoam através dos tempos. Cada profecia carrega em si um convite para refletirmos sobre nossa própria vida e a maneira como vivemos. Não são apenas relatos de coisas que aconteceriam, mas de princípios imutáveis que regem a relação entre Deus e a humanidade. Em muitos casos, essas mensagens estavam além da compreensão imediata de seu tempo, sendo vistas como enigmas. Mas com o passar dos séculos, elas começaram a tomar forma e a ganhar um significado mais profundo. O mistério em torno dessas palavras ainda desafia estudiosos e teólogos. E é por isso que estamos aqui hoje, para explorar o que essas profecias realmente nos dizem e como podemos aplicá-las em nosso cotidiano. Ao longo deste vídeo, vamos explorar algumas das profecias mais impactantes do Antigo Testamento, aquelas que previam o futuro de Israel, mas também o futuro do mundo. Essas mensagens estão esperando para serem desvendadas, e a jornada para compreendê-las é uma oportunidade única de aprendizado e crescimento espiritual. O Antigo Testamento não é apenas uma coleção de histórias e eventos históricos. Ele é um livro de sabedoria e revelações divinas. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel desempenham um papel crucial, sendo a ponte entre o povo de Israel e Deus, transmitindo mensagens que vão além da compreensão humana. Seus escritos, muitos dos quais são vistos como profecias, falam sobre eventos futuros que seriam cumpridos em diferentes períodos da história. Esses profetas não eram apenas precursores de um futuro distante, mas também comentaristas do presente, desafiando a sociedade de sua época a olhar para si mesma e para o caminho que estava seguindo. Eles eram, de certa forma, intérpretes do que Deus queria revelar ao mundo, alertando para perigos iminentes e oferecendo esperanças de restauração. Por isso, entender as profecias exige uma compreensão tanto do contexto histórico quanto das profundas lições espirituais que elas carregam. A maioria dessas profecias se concentra em Israel, mas também se estende a outros povos e até ao mundo como um todo. Elas falam sobre reinos que se levantariam e cairiam, sobre nações que enfrentariam o juízo de Deus e sobre a vinda de um Salvador. Essas palavras se tornaram não apenas uma revelação sobre o que estava por vir, mas um reflexo da relação entre a humanidade e o divino. Profetas como Isaías, por exemplo, não apenas previam o futuro de Israel, mas também revelavam a vinda de um Messias, um Salvador que traria paz e justiça. Jeremias, por sua vez, se concentrava em temas de arrependimento e restaurar a relação de Israel com Deus. Cada um desses profetas trouxe à tona a necessidade de uma transformação espiritual, um retorno ao compromisso com Deus e seus princípios eternos. Essas profecias eram muitas vezes difíceis de compreender para os que as ouviam. Mas à medida que o tempo passava, elas foram se desvelando em camadas de significado,
muitas vezes só sendo plenamente entendidas com o cumprimento das próprias palavras. A verdadeira profundidade dessas mensagens está na sua capacidade de falar ao coração humano, desafiando-nos a mudar, a crescer e a buscar um entendimento mais profundo de nosso lugar no plano de Deus. Segmento 1. Profecia de Isaías, Messias e Reino de Paz. Isaías, um dos maiores profetas de Israel, trouxe uma das profecias mais impactantes do Antigo Testamento, a vinda de um Messias. Ele descreveu um Salvador que não viria como um rei, guerreiro, mas como um príncipe da paz, alguém que traria justiça e redenção. A profecia de Isaías, portanto, não só apontava para o futuro imediato de Israel, mas também para a vinda de Cristo, como o Salvador que traria uma nova era de paz. Para os judeus de seu tempo, a ideia de um Messias não era nova, mas Isaías apresentou um conceito revolucionário. O Messias não viria apenas para libertar Israel da opressão política, mas para trazer um reino espiritual de paz. Essa visão era radical, porque os judeus esperavam um líder militar, alguém que os livrasse do Império Romano. Isaías, no entanto, falava de um reino mais profundo, onde a paz e a justiça reinaram sobre todas as coisas. A conexão entre a profecia de Isaías e a vinda de Cristo é clara para os cristãos, que veem em Jesus o cumprimento perfeito das palavras do profeta. Jesus não foi apenas um rei político, mas o Salvador divino que trouxe uma mensagem de amor, redenção e reconciliação. A profecia de Isaías, portanto, é um lembrete de que o reino de Deus não é feito de forças militares ou poderosos exércitos, mas de um amor que supera tudo e oferece verdadeira paz. Essa mensagem, no entanto, não se limita ao passado. Ela nos desafia hoje a refletir sobre o que significa viver no reino de Deus. Como podemos promover a paz e a justiça em nosso próprio contexto? A profecia de Isaías, portanto, continua a falar ao nosso mundo, convidando-nos a ser agentes de transformação e paz onde quer que estejamos. Em um mundo marcado por violência e divisões, a profecia de Isaías nos oferece uma visão de esperança. Ela nos lembra que o Messias que ele previu não é apenas uma figura histórica, mas uma presença contínua em nossas vidas, trazendo a paz que transcende as circunstâncias e que só pode ser encontrada em Deus. Segmento 2. Profecia de Daniel. As 4 bestas e o reino eterno. Daniel teve uma visão poderosa e simbólica de 4 grandes bestas que representavam impérios que dominariam a terra. Mas o que essas bestas significam? De onde vêm essas visões e qual o impacto delas? Para nossa compreensão do mundo, as bestas de Daniel não são apenas símbolos de destruição e caos, mas também representam a natureza efêmera do poder terreno e a inevitabilidade do reino eterno de Deus. Cada uma das bestas representa um império que se levantaria ao longo da história: o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Grego e o Romano. No entanto, a visão de Daniel não se limita a descrever a ascensão e queda desses impérios. Ela aponta para algo maior, para um reino que nunca será destruído: o reino eterno de Deus. Esse reino é caracterizado pela justiça, pela verdade e pela autoridade absoluta de Deus sobre todas as coisas. A visão de Daniel se desvia das expectativas de um reino terreno e poderoso, lembrando-nos de que, embora os impérios possam parecer inquebrantáveis em seu auge, todos eles são transitórios. O reinado de Deus, por outro lado, é eterno. Essa verdade deve nos dar confiança e esperança, pois, por mais poderosos que sejam os governantes da terra, o domínio final de Deus é imutável e eterno. Daniel também nos ensina que, em meio ao caos e à turbulência dos reinos terrenos, devemos confiar na soberania de Deus.
Ao invés de nos desesperarmos diante dos grandes impérios e suas influências, podemos nos lembrar de que existe um reino eterno que não é afetado pelas guerras e conquistas humanas. Essa é uma mensagem de esperança para todos que vivem sob a sombra do poder humano. O reino de Deus é eterno e permanecerá. Portanto, a visão das 4 bestas não é uma simples história de destruição, mas um lembrete do triunfo final de Deus sobre todas as forças do mal. Ela nos chama a viver com a certeza de que o domínio de Deus será eterno e que em sua justiça Ele restaurará todas as coisas. Segmento 3. Profecias menos conhecidas. Amós, Zacarias e outros. Além das grandes profecias de Isaías e Daniel, há também outras que, embora menos conhecidas, têm um profundo impacto sobre a forma como vemos o mundo e a sociedade. Profetas como Amós e Zacarias revelaram verdades poderosas que nos desafiam a viver de maneira justa e a refletir sobre os problemas sociais que enfrentamos. Amós, por exemplo, falava sobre a opressão dos pobres e a injustiça dos governantes. Sua mensagem era clara. Deus não tolera a exploração e o abuso dos fracos. Ele desafiava a sociedade a olhar para as suas práticas de injustiça e a voltar-se para a verdadeira adoração que exige integridade, justiça e compaixão. Amós nos ensina que a religião verdadeira não é apenas sobre rituais externos, mas sobre viver de maneira justa e fiel diante de Deus. Zacarias, por sua vez, profetizava sobre o futuro glorioso de Israel, mas também sobre a necessidade de arrependimento. Ele falava sobre a restauração de Jerusalém, mas também sobre a purificação do povo de Israel. Sua mensagem é um lembrete de que a restauração e a bênção de Deus estão atreladas ao arrependimento e à transformação interior. Deus deseja que seu povo seja santo, separado para Ele e dedicado à justiça. Esses profetas menos conhecidos nos ajudam a entender que as profecias não eram apenas sobre grandes eventos futuros, mas também sobre questões cotidianas, como a justiça social e a pureza de coração. Eles nos desafiam a viver de maneira que reflita a justiça de Deus em todas as áreas de nossa vida. Embora suas mensagens tenham sido direcionadas a Israel, elas continuam a nos falar hoje. Vivemos em uma sociedade onde a injustiça e a desigualdade ainda prevalecem. E as palavras de Amós e Zacarias continuam a ecoar, nos chamando a agir em favor dos oprimidos e a buscar uma vida de retidão diante de Deus. Essas profecias não eram apenas previsões do futuro, mas mensagens divinas destinadas a corrigir e transformar os corações humanos. Elas oferecem lições atemporais que continuam a ressoar em nossas vidas hoje. Cada profecia carrega um convite ao arrependimento, à transformação e ao alinhamento com os propósitos de Deus. A chave para entender essas mensagens está em reconhecer que elas não são apenas sobre o futuro distante, mas sobre como elas nos orientam no presente. Elas desafiam nossas atitudes, nossas escolhas e a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. A verdadeira compreensão das profecias nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o impacto que nossas ações têm no reino de Deus. Essas mensagens não são apenas para um povo antigo, mas para todos que buscam entender a vontade de Deus. Elas nos desafiam a olhar além das circunstâncias imediatas e a enxergar o quadro maior que Deus tem para a humanidade. Em um mundo cheio de caos e incertezas, as profecias do Antigo Testamento nos oferecem uma base sólida de esperança e fé. Ao refletirmos sobre as palavras dos profetas, somos lembrados de que a verdadeira sabedoria não vem do conhecimento humano, mas da revelação divina.
Essas palavras nos chamam a viver com humildade, a buscar a justiça e a manter nossa confiança em um Deus soberano e justo. Elas são um convite a não nos conformarmos com as práticas do mundo, mas a viver de acordo com os princípios eternos do reino de Deus. Por fim, a interpretação dessas profecias nos desafia a viver com uma perspectiva eterna. Elas não são apenas para serem estudadas ou admiradas, mas para serem aplicadas em nossas vidas, para que possamos ser transformados e moldados pela verdade que elas revelam. As profecias do Antigo Testamento são mais do que previsões sobre o futuro. São mensagens vivas e poderosas que falam diretamente ao nosso coração. Elas nos desafiam a refletir sobre nossas vidas e sobre a relação com Deus. Cada uma delas é um convite ao arrependimento, à transformação e à esperança. As palavras dos profetas não são apenas para o povo de Israel, mas para todos nós, que buscamos entender o coração de Deus. Elas continuam a nos ensinar lições valiosas sobre como viver de maneira justa, fiel e cheia de fé. E à medida que olhamos para o futuro, podemos ter a confiança de que o reino eterno de Deus prevalecerá sobre todos os reinos terrenos. Neste caminho de descobertas, vamos lembrar que, assim como as profecias se cumpriram no passado, elas também se cumprem em nossas vidas hoje. Nossa jornada de fé é profundamente conectada com a palavra profética que Deus deixou para nós. Ao refletirmos sobre o cumprimento dessas profecias, somos convidados a nos preparar para o que está por vir, vivendo com integridade, esperança e confiança no Senhor. As profecias não apenas revelam o que acontecerá, mas também nos mostram como devemos viver agora. Que possamos viver com a certeza de que o Deus que revelou essas mensagens no passado é o mesmo que nos guia hoje e Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Amém.